Ok, está a gravar. Muito boa noite a todos, então, mais uma vez, e vamos a mais uma formação aqui da comunidade da RV Team, falando ainda sobre o método holding, portanto, ganhar com criptomoedas, nomeadamente Bitcoin, e continuando a explorar aqui a forma de compra e venda de criptomoedas usando o método holding, ok? O método holding, já sabem, comprar, esperar e vender. É assim que nós vamos lucrar com isto. Eu já falei também que existem outros métodos, nomeadamente o day trading. Aliás, algumas pessoas me têm falado sobre o day trading, se vale a pena, se não, se compensa mais ou não do que este método. E a resposta é depende. Aliás, depende é normalmente a resposta para quase tudo, não é? Porque depende de muitos fatores que não têm a ver só com o facto das moedas, do valor das moedas aumentarem ou diminuírem. Implica essencialmente o tempo que nós temos disponível para dedicar a este tipo de projeto, ok? Ora, uma pessoa que tem muito tempo durante o dia pode perfeitamente fazer o day trading, que consiste em estar constantemente a comprar e vender, independentemente de depois se o valor da moeda sobe ou desce, e assume também aqui assume normalmente portanto, possibilidades de perdas, ok? E, portanto, o que é que acontece? Assim, de uma forma muito simples, o day trade consiste em comprar uma quantidade de moedas e depois aguardar algum tempo, esperar que a moeda valorize e, no caso de não valorizar, nomeadamente durante as 24 horas, no caso de não valorizar, o que fazem é vender a um preço mais baixo, assumem um custo, assumem aí uma perda, ok? Mas compram, portanto, vendem mais baixo para logo seguida comprar ao valor mais baixo e depois esperar que a moeda valorize mais e aí ganhar, ter um lucro que seja superior à perda, ok? Portanto, para quem tem muito tempo pode ser um bom método, sim, mas implica que as pessoas tenham que estar sempre atento à evolução do valor das criptomoedas e também aos acontecimentos que influenciam as altas e baixas das criptomoedas, ok? Para quem tem pouco tempo, aquilo que eu recomendo efetivamente é este método, que é o holding, ok? Que é esperar, comprar, esperar e vender. Porque este método não, com este método, se a pessoa levar isto à risca, não tem perdas, não há, portanto, a pessoa tem que esperar que a moeda suba ao valor superior àquele que comprou e aí garantidamente vai ter sempre lucro, ok? O que acontece aqui é que esse tempo de espera pode prolongar-se, pode demorar algumas horas, alguns dias e até semanas. Aliás, eu vou-vos mostrar aqui, não sei se recordam daquelas ordens que eu tinha aberto aqui na GDEX há bastante tempo e elas continuam ali pendentes, ok? Portanto, eu ainda não vendi precisamente porque estou a aguardar que o valor do Bitcoin ultrapasse portanto, os 8.500 euros, ok? E neste momento ele está a um valor muito abaixo disso e, portanto, não estou nada preocupado, nem estou com a ansiedade de querer vender, porque o valor, eu tenho aquele valor, eu tenho aquela quantidade de moedas ali, em bitcoins, e portanto não há problema nenhum estarem ali, estão guardados, estão perfeitamente assegurados e é só esperar que o valor chegue, que o valor do Bitcoin chegue então aos 8.500, ok? Hoje o que eu queria falar convosco, aquilo que eu tinha pensado, e também porque algumas pessoas me pediram para rever novamente, eu já falei isto na formação passada, mas pediram-me novamente para falar sobre o cálculo de lucro, ok? A estimação de ganhos que nós podemos fazer, como é que nós podemos prever ou como é que nós podemos selecionar um melhor valor para vender. Então hoje queria falar um pouco sobre isso, mas antes disso eu queria perguntar se, embora esteja aqui ainda pouca gente, mas se alguém tem alguma questão a colocar, se alguém já começou a fazer
compra e venda, isso já está a ter resultados, já começou a ter lucros. Portanto, queria começar por perguntar por aí. Eu sei que, por exemplo, a Cândida já fez uma ou duas transações e já teve ali um ou dois lucros, não é? Não sei se o Ruben penso que também fez, já fez algumas. Sim, estou a correr. Mas queria perguntar como é que estão a escorrer as vossas transações, se estão a ter bons resultados ou não. Como é que está isso? Há ganhos constantes. Ganhos constantes, isso é que é importante, Ruben. Ganhos pequeninos, mas vão avançando. Ótimo, ótimo. E é precisamente essa questão dos ganhos pequeninos ou grandes ou mais acentuados ou não que eu queria falar sobre isso. Ótimo. Ruben, está só a fazer com GDEX ou com mais GDEX. exchanges? GDEX bem apoiado pela folha Excel. Ok, ótimo, ótimo. A Cândida parece que também só está com o GDEX. O GDEX é fantástico. Ainda bem, ainda bem. O importante, reparem que eu volto a dizer que eu simplesmente iniciei estas formações utilizando a GDEX pela questão da simplicidade e da comodidade de estar ligado com uma carteira que é Coinbase, ok? Mas também já tinha dito que existem muitas outras exchanges que nós podemos utilizar, exchanges até que têm muitas mais moedas envolvidas, porque uma das limitações aqui da GDEX é que tem poucas opções, ok? Mas, para quem está a começar, eu considero ser uma boa exchange, okay? E para ganhar experiência é talvez a melhor. A partir do momento que nós começamos a ter experiência, começamos a lidar bem com este mecanismo, rapidamente nós transportamos para outras exchanges e podemos estar a lucrar 2, 3 ou 4 lados ao mesmo tempo, ok? Porque reparem, se nós compramos um valor, se compramos uma determinada quantidade de bitcoins numa exchange, outro bocado noutra, outro noutra, quando uma subir e vendemos em todas, ok? E é importante, que eu também já disse isso várias vezes, que é importante nós também espalharmos os nossos investimentos por várias opções, não manter tudo no mesmo, ok? Portanto, vocês já sabem como é que é estas histórias dos negócios online, dos projetos que existem na internet e, portanto, sabemos que muitas vezes um ou outro acaba por, enfim, ter maus resultados ou então por acabar por fechar ou por desaparecer. E, portanto, é importante não estarmos só presos neste caso aqui, uma exchange, trabalhar com várias, porque assim não corremos esse risco, não é? Em todo caso, para quem está ainda a começar, utilizar a GDEX para ganhar prática é a melhor opção sempre, ok? Ótimo. Entretanto, já temos cá também o José, o Paulo, o Daniel. Daniel, bem-vindo. O Paulo também. Muito bem. Bem, vamos então falar, vocês já sabem, se houver alguma questão, se quiserem interromper, se quiserem, enfim, fazer alguma observação, estejam à vontade, ok? Vou então falar sobre o cálculo dos ganhos, ok? Como é que nós podemos fazer isso, como é que nós podemos estimar, e vou-me apoiar nestes últimos, portanto, no último gráfico, nos últimos dias do gráfico para fazer esses cálculos, ok? Porque estes cálculos dependem muito de como está a evolução do Bitcoin ou da criptomoeda que estamos a utilizar, ok? Bom, vou partilhar aqui o meu ecrã. Deixem-me só ver aqui, ok, partilhar. Ok. Portanto, já deverão estar a ver o meu ecrã, aí. E eu começo aqui pelo site do CoinMarketCap, que é onde nós podemos ver a evolução de todas as moedas ao mesmo tempo, não é? Nestes últimos dias nós temos uma tendência ou tivemos uma tendência de queda, aliás, desde o início do mês de maio, ok? Portanto, praticamente todo o mês de maio foi um mês de queda das criptomoedas em geral, ok? Bitcoin, claro, mas todas as outras moedas acabaram
acabaram por acompanhar o Bitcoin. Agora, no início deste mês de junho, há aqui indícios de uma possível inverter aqui a tendência e passar para uma tendência de alta. Okay? Já nos últimos dias tivemos aqui alguns aumentos. Neste momento nós estamos aqui 0,5% relativamente ao dia de ontem, no caso do Bitcoin, e olhando aqui para o gráfico podemos ver que houve aqui algumas oscilações, não foram muito acentuadas, okay? Se nós entrarmos aqui no gráfico só de Bitcoin e selecionarmos, por exemplo, nos últimos, sei lá, 7 dias talvez, deixa-me só desligar aqui o som, alguém, ok. Se nós selecionarmos aqui os últimos 7 dias, podemos ver que houve aqui algumas oscilações, mas não muito acentuadas, ok? Reparem que aqui o máximo está em 7.840 dólares e o mínimo 7.200, portanto, aqui um intervalo de valores de cerca de 600 dólares, ok? Portanto, não é muito, podemos ver que aqui parece haver aqui muitos picos, mas na realidade são oscilações pequenas, dado o intervalo também ser pequeno, ok? Portanto, manteve-se aqui na ordem dos 7.500, estou a falar em dólares aqui no CoinMarketCap, mas em euros, basicamente é aos 7.000, 6.500, 7.000 e não tem passado isso, ok? E portanto, muito estável para já, mas já se nota aqui uma tendência de subida, comparando, por exemplo, com os últimos 30 dias, se nós selecionarmos aqui 30 dias, vamos ver que há aqui uma tendência portanto, há uma inversão. Reparem aqui o mês de maio, como eu disse, praticamente todo ele em baixa, ok? E agora aqui no início de junho parece querer inverter a tendência e passar para uma tendência de crescimento, ok? Portanto, vindo aqui à GDX, podemos fazer a mesma análise. Aqui, se eu selecionar períodos de dias, podemos ver aqui que, então, durante o mês de maio, começando aqui, sempre em queda, ok? Praticamente até o dia 30, e depois aqui começou a estabilizar e agora parece haver portanto, a inverter a tendência, como eu disse. E olhando aqui para o volume de compras e vendas, podemos ver que há uma acentuada, portanto, aumento de compras, ok? Em relação às vendas, está bem? Aqui esta área a verde é muito maior que a vermelha, o que significa que há mais compras, ok? Estão a ser realizadas mais compras do que vendas. E isto o que é que vai traduzir? Vai traduzir num aumento do preço, inevitavelmente, ok? Se isto se vai manter por muito tempo, não sabemos, é sempre imprevisível, mas pelo menos é essa a tendência, é que haja aqui um aumentozinho, ok? Neste momento o valor está em 6.500 euros, ok? Agora voltando aos euros, 6.500. Teve aqui um mínimo de 6.100, mais ou menos, rompendo aqui alguns picos aqui. Subiu, entretanto, aos 6.600 e depois desceu um bocadinho, portanto, mas está aqui isto muito estável, ok? Portanto, eu penso que a tendência agora nos próximos dias é mesmo de aumento. O que é que isto significa? Que significa que quem está ainda numa fase de poder comprar, que aproveite agora, ok? Porque o valor está muito bom para realizar compras. Supondo que vamos imaginar que durante o mês de julho ele vai invertendo a tendência e vai subir e se calhar até pode romper aqui este pico aqui de alta, dos 8.000 dólares. Reparem, quem comprar agora, por exemplo, na ordem de 6.500 e vender a 7.000 ou 8.000, vai conseguir ter bons resultados, bons lucros, ok? Então, como é que nós podemos calcular os lucros? Vamos supor, eu vou abrir aqui um bloco de notas. Vamos supor que eu compro uma determinada quantidade, não interessa, vou pôr aqui 0,1, por exemplo. Ou 0,1, sim. Vamos pôr 0,1
BTCs. Vou aumentar aqui isto para se ver melhor. É lá. Isto aqui é um bocado lento, eu tenho aqui muitas coisas abertas. Vou fechar aqui estes browsers para ser mais fácil a ver a comunicação. Ok. Vai 20, ok. Portanto, vamos imaginar que eu compro esta quantidade de moedas, ok? E vamos supor que vou fazer essa compra hoje, dia 7/6/2018, ok? Eu compro esta quantidade. Vamos pôr assim, para ser mais fácil. Ok? Eu compro esta quantidade pelo valor de 6.500. Vou arredondar aqui o valor para ser mais fácil. 6.500 euros. Ok? Portanto, eu realizei esta compra. E agora, como é que eu vou selecionar aqui, por exemplo, o meu momento de venda? Ok? Isto utilizando a opção aqui do limite, ok? Venda automática. Como eu já tinha explicado também, mas volto a repetir, existe a compra e venda instantânea, que é selecionando esta opção Market. A vantagem desta opção é que a compra é realizada no momento, ao preço que estiver, ok? Não temos que esperar. A desvantagem é que é cobrada uma pequena taxa, tá bem? Também não é uma taxa assim muito alta e, portanto, às vezes é preferível efetuar a compra ou a venda naquele momento, instantaneamente, e assumir esse pequeno valor, essa pequena taxa, do que estar a aguardar para que a moeda atinja determinado preço, ok? Porque isso pode não acontecer. Eu vou dar aqui um exemplo. Deixem-me reduzir aqui o período. Ok, vamos imaginar que, olhando aqui para este pico aqui, para esta baixa, ok? Vamos imaginar que eu cheguei aqui, eu estava a acompanhar aqui a tendência do gráfico e chegou aqui e houve esta queda, que é esta queda assim, que parece ser acentuada, mas não é, porque o intervalo aqui também está pequeno, ok? 6.500 o máximo. Deixem-me pôr aqui o intervalo maior, para ver se 6.500 ainda não dá, tenho que aumentar isto. Ok, este já é um intervalo maiorzinho. Ok, vamos imaginar aqui, por exemplo, esta queda, ok? Ou então, ou melhor, esta subida aqui, ok? Vamos supor que eu comprei aqui uma determinada moeda e defini para mim que eu ia vender, por exemplo, comprei aqui 6.300 e o valor começou a subir e chegou aqui a este ponto e atingiu os 6.500. E eu tinha definido, por exemplo, um limite de venda de 6.600, por exemplo, ok? Mas eu vi que ele ganhou aqui este pico, cresceu de tal maneira, tão rapidamente, que eu quero aproveitar já esta venda, porque a moeda pode não subir a partir daqui, ok? Pode não chegar aos 6.600, como eu tinha previsto, ou como eu queria vender, não é? Mas eu vi aqui esta alta, atingiu 6.500 e para mim foi um bom lucro, ok? Neste curto espaço de tempo, eu consigo já atingir um bom lucro se eu vender a 6.500, ok? Então, para não estar à espera que o valor atinja os 6.600, porque pode não atingir, pode chegar aqui e agora começar a descer, o que é que eu faço? Eu faço uma venda instantânea, ok? Uso esta opção, o market, e vendo logo, ok? Assumo uma pequena taxa, mas prefiro assim porque sei que tenho um lucro garantido e não tenho que aguardar. Portanto, esta é a vantagem de fazer compras e vendas instantâneas. A desvantagem é a tal taxa. Mas, a maioria das vezes, nós vamos usar aqui esta opção limite, que são compras e vendas automáticas. Só que a desvantagem, então, é ter que aguardar que o valor atinja que a moeda atinja determinado valor, mas a vantagem é que não existem taxas, ok? Vocês já sabem isso. Portanto, como é que eu faço para calcular, se eu fiz esta compra,
se eu fiz esta compra agora, por este valor, como é que eu vou definir aqui o limite de venda? Okay? Por quem usa esta opção, quando faz uma compra, aquilo que eu recomendo é definir logo este limite de venda. Se eu comprei por 6.500, qual o limite de venda que eu devo estimar? E há aqui duas opções, duas abordagens diferentes, mas que ambas estão corretas e ambas são aceitáveis. Okay? A primeira opção é nós definirmos aqui um valor de lucro, okay? Dizer assim, eu quero ganhar X% de lucro, então basta-me calcular quanto é que é esse X% sobre 6.500 e então vou saber qual é o valor de venda. Okay? E assim garantidamente eu sei que vou ter aquele lucro. Qual é a vantagem desta opção? A vantagem é que eu sei quanto é que vou ganhar logo à partida. Perdão. A desvantagem é que eu não sei quanto tempo é que vai demorar para chegar a esse valor. Okay? A outra abordagem é dizer assim, ok, eu vou olhar para como é que está a tendência do valor da moeda nos últimos momentos, okay? Nas últimas horas, nos últimos dias, e ver qual a tendência que ela está a seguir. Okay? E mediante essa tendência, eu vou definir uma percentagem de lucro mais ou menos alta. Okay? Por exemplo, olhando para aqui, agora vou colocar aqui intervalos de tempo mais curtos, 15 minutos. Olhando para aqui, eu vejo que a moeda tem estado muito estável, okay? Houve aqui uma ligeira queda, depois começou a subir, mas se traçarmos aqui uma reta, uma linha de tendência, a linha é praticamente na horizontal. Okay? Então, o que é que isto, qual é o significado que isto me diz? Bem, se eu seguir esta tendência, esta linha de tendência, é muito provável que o valor da moeda nos próximos momentos também seja mais ou menos este. Então, se eu quero tentar vender o mais rapidamente possível para ter lucro o mais rapidamente possível, eu não posso esperar grandes lucros, ok? Porque se eu defino aqui um limite muito alto, okay? Um limite de venda muito alto, e se a moeda seguir esta tendência, provavelmente nunca irá chegar, ou nunca nunca não existe, mas vai demorar muito tempo a atingir esse valor mais alto de lucro. Então eu tenho que definir, se calhar, um valor de venda um pouco mais baixo, mas que seja lucro, que seja sempre lucro, ok? Então, olhando para aqui para este caso, se ela está a ter uma tendência de estabilidade, ok? Eu aquilo que posso fazer é tentar definir aqui uma margem de lucro talvez de 1 ou 2%. Não devo definir muito mais, porque se eu colocar aqui 5% de lucro, e até podemos fazer esse cálculo, ok? Vou abrir aqui a calculadora. Portanto, vou pôr aqui a calculadora aqui de lá. Não era isto que eu queria fazer. Aqui assim, isto aqui. Ok. Se eu definir aqui, por exemplo, 5% de lucro, como é que se calcula 5% de lucro? É 5% deste valor, não é? A mais, claro. Portanto, basta multiplicar isto, portanto, 6.500 vezes 1.05. Ok? Porquê é que é 1.05? Porque é para somar a este valor, ok? Se eu quiser calcular só quanto é que é 5%, então multiplico 0.05, corresponde a 5%, não é? E portanto vai-me dar 325 euros. E é somar este valor aos 6.500. Por isso é que a operação que eu faço é 6.500 vezes 1.05. Que ele assim soma-me logo, dá-me logo o resultado final, ok? Se quiserem tomar notas, tomem notas, está bem? E portanto, se eu definir então 5% de lucro, ok? Vamos pôr assim uma setinha, 5% de lucro, isto corresponde a ganhar 6.800. Portanto, eu vender esta quantidade, ok? Que comprei por 6.500, vou vender por 6.825. Então, este vai ser o meu limite,
ok? O limite que eu defino aqui, está bem? Limite de venda aqui, ok? Neste campo. Mas a minha pergunta, a questão é esta, é que se eu olho aqui para o gráfico e vejo que a tendência é manter-se aqui por volta dos 6.500, e reparem que nas últimas horas, eu posso colocar aqui em horas, intervalos de hora, nas últimas horas, portanto, ela manter sempre aqui na ordem dos 6.500, para chegar aqui aos 6.825, para ganhar os 5%, provavelmente vai demorar algum tempo. Então, olhando aqui para esta tendência, aquilo que eu devo fazer é, em vez de estar a definir uma margem de lucro de 5%, vou definir uma margem de lucro mais baixa, porque assim vai ser, se calhar, mais fácil, mais rápido atingir um valor de venda e não tenho que estar aqui à espera durante muito tempo, ok? Então, pegando nesta mesma simulação, ok? Vamos definir aqui um valor de lucro de, por exemplo, 3%. Ok? E vou ver quanto é que dá. A mesma coisa. Venho aqui, faço 6.500 vezes 1.03. E que dá 6.695. Preço de venda, valor de venda, ok? 6.695, ok? Portanto, valor de limite. Então, vejam lá. Olhando aqui para estes gráficos, é ou não é muito mais fácil ou mais rápido chegar a este valor do que aquele, ok? Porque aqui o histórico das últimas horas é de estabilidade, ok? Se eu tivesse aqui uma tendência de crescimento, então provavelmente eu podia definir 5 ou até mais por cento de lucro, porque se a tendência era de crescimento, se ele nas últimas horas vinha a crescer, é muito provável que ele continue a crescer, ok? Mas neste caso aqui não. Neste caso aqui, o mais prudente é usar uma porcentagem de lucro menor. Okay? A pessoa diz, vou ganhar menos. Sim, vou ganhar menos, mas vou ganhar mais rapidamente. E mais rapidamente consigo reinvestir e mais rapidamente consigo vender outra vez. Ok? E se vocês mesmo assim acharem que 6.695 ainda está muito longe, porque olhando aqui para o gráfico, 6.695 vem aqui para cima. Ok? E, portanto, se calhar ainda está muito longe, ainda vai ser algo demorado para atingir este valor. Então, ok, não há problema nenhum, eu coloco 1% ou 2%. Vamos colocar aqui, por exemplo, 1,5%, ou mesmo 1%. Ok? Fazemos a mesma operação. 6.500 vezes 1,01 dá 6.565. Se olharmos aqui para o gráfico, ele neste momento está a 6.506. Portanto, muito rapidamente, ela atinge este valor. Ok? Se calhar até podemos definir um pouco mais, em vez de 1%, definir 2%. Atenção que eu recomendo sempre, quando definimos margem de lucro, definirmos sempre, ou seja, o mínimo 1%, ok? No mínimo. Porque meio por cento é bom e é lucro na mesma, ok? Mas, na minha opinião, como é que eu ia dizer, não paga o trabalho, não é? Não sei se percebem o que eu quero dizer, ou seja, isto implica nós estarmos atentos, comprar um valor, estarmos atentos, definir o valor de limite e se calhar aquilo atinge rapidamente e temos aquilo rapidamente e depois temos que comprar outra vez. Portanto, todo este trabalho, toda esta atenção, embora seja muito rápido fazer isto e muito prático, mas para estar a fazer isto tudo para ganhar só meio por cento, enfim, é uma opinião, ok? Mas se vocês considerarem que meio por cento está ótimo para vocês, é excelente, ok? Porque acima de zero é lucro, ok? Qualquer valor acima de zero é lucro, está bem? Como diz o Ruben, como disse há pouco, pouquinho a pouquinho, mas o que interessa é ser sempre positivo, certo? Então, vamos definir aqui 2%. Fazendo o mesmo cálculo, 6.500 vezes 1,02. 6.630, ok. 6.630, vem aqui para cima. Se calhar é muito mais fácil do que atingir este valor, ok? É mais rápido, claro que sim. Mesmo assim, não está assim muito longe. Vamos pôr, por exemplo, 1,5. 1,5. Mesmo cálculo.
6.500 vezes 1.01,5. Ok? 6.597. Ok? 6.597. Olhando aqui para o gráfico, teria que vir mais ou menos 1.500, teria que vir para aqui mais ou menos, ok? Se calhar aqui é muito, muito melhor. Então pronto, eu defino um limite aqui, vou decidir que o meu limite desta compra que eu fiz, 0,1, por 6.500, eu vou definir por 6.597. Então coloco aqui, venho aqui, coloco 6.597, por exemplo. Okay? Muito mais fácil. Pergunta, Rui, mas é errado se eu colocar este 5% em vez de colocar aqui 6.597 eu colocar 6.825? Não, não é errado. Até pode colocar mais. A pessoa pode ter que decidir, não, quero 10%. Ok? Quero 10%. Não há problema nenhum. Vezes 1.1, 7.150. Não há problema nenhum decidir colocar aqui 7.150. Sabe que vai ganhar 10% de lucro. A questão é, quanto tempo é que isto vai demorar? Ok? Provavelmente, seguindo aqui o historial, vai demorar algum tempo a atingir este valor. Então é preferível ganhar um pouco menos, mas ganhar e depois ter a possibilidade de conseguir reinvestir logo de seguida, do que estar a aguardar que ele atinja este valor para eu ganhar 10%. E porque se eu reinvestir várias vezes, com lucros mais baixos, talvez eu até consiga, no mesmo espaço de tempo que eu teria que aguardar pelos 10%, até consiga ganhar até mais do que os próprios 10%. Ok? Alguma questão para já? Deixa-me ver aqui. Mas eu estou a agir assim, Rui, é isso, um bocadinho de cada vez, mas acrescentando. Exatamente. E esta forma de definir lucros mais baixos. Estou com soluços. Isto é o que faz comer à pressa, ok? Beber um copo de água faz bem. Tenho aqui. Portanto, dado que a tendência tem sido estável, ok? A tendência dos valores tem sido estável, é preferível fazer várias transações com lucros mais baixos, com percentagens de lucro mais baixos, do que estar a definir uma percentagem de lucro muito alta e depois estar aqui eternamente à espera que a moeda atinja esse valor, ok? Exato. Já se estivermos numa situação diferente, ou seja, reparem que eu estou a falar na segunda opção que eu disse, não é? Portanto, a primeira opção é nós definirmos portanto, dizermos, ok, eu comprei por determinado valor, vou vender por X e depois vou vender, olhando aqui para os picos, vou vender e depois calculo o lucro. Esta segunda opção que eu estou a falar é calcular o lucro, logo, previamente, de acordo com as tendências da moeda. Por exemplo, se nós olharmos por aqui para uma situação se calhar até mais passada, vamos por aqui. Ok, isto já foi em abril, mas vamos aproveitar este exemplo, ok? Vamos supor que eu estou aqui neste gráfico e eu vejo que a tendência é de alta, é de subida, não é? De crescimento. Então, neste caso aqui, se eu compro aqui com o valor mais baixo e vejo que ela constantemente, a tendência é de altas, eu consigo traçar uma linha e essa linha é tendencialmente crescente, ok? Então, aí sim, faz sentido eu definir margens de lucro mais altas, ok? Faz sentido, porque eu sei que ele vai continuar a subir e, portanto, eu prefiro ganhar um pouco mais, se calhar esperar nem que seja 1 ou 2 horas ou um dia, mas conseguir logo ganhar 10% do que estar a tentar fazer pequenos passos, ok? Perceberam aqui como é que se faz estes cálculos aqui? Alguém tem alguma dúvida sobre isto? Isto é muito importante vocês dominarem, porque só assim é que conseguem estimar este valor que devem colocar aqui no limite, ok? Algumas pessoas me perguntam, pedem opiniões, olha, eu comprei por determinado valor, que valor é que eu devo vender, ok? E, portanto, é importante que vocês começarem a ter noções
sobre como se fazem estes cálculos para rapidamente vocês decidirem qual valor querem. Atenção, não há aqui nenhuma regra rígida para calcular este valor, ok? Como eu disse, vocês é que definem se querem ganhar 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 10%, se quiserem ganhar 10% não há problema nenhum, ok? Mas só fazendo isso também, para vocês próprios, é que vocês vão percebendo se foi uma boa decisão ou não, ok? E depois, o facto de usarem esta opção do limite, como eu disse, tem a desvantagem de termos que aguardar, mas tem outra vantagem para além de não ser só não terem taxas, mas tem outra vantagem, que é, eu defino aqui um valor de venda, por exemplo, vamos definir aqui, por exemplo, 7.000, ok? Cria esta ordem vem para aqui para as pendentes, não há problema nenhum, se nós virmos que a moeda não está a demorar muito tempo a atingir este valor, não há problema nenhum, eu cancelo esta ordem e crio outra ordem de venda, aqui nesta opção do limite, e em vez de colocar em 7.000, coloco 6.800, por exemplo, ok? Eu sei que vai ser mais rápido atingir este valor do que os 7.000, ok? E se mesmo assim acharem que é muito, cancelam a ordem outra vez e fazem por 6.600, por exemplo, ok? Luís, já agora pode-me responder a uma questão. Claro. Tem o market, tem o limite, tem o stop. Sabe o que é a função stop? Sei. Esta é uma opção também muito interessante, mas é um pouco mais, como é que eu ia dizer? Não é complicada, mas é mais complexa, ok? É mais complexa. E esta opção é mais utilizada para quem faz day trading, ok? Eu não queria entrar para já em muitos pormenores sobre isto, porque o meu objetivo é que vocês dominem perfeitamente as compras e vendas, quando é que devem comprar, quando é que devem vender, ok? E depois, mais tarde, iremos abordar esta opção, ok? Porque esta opção implica saber quando é que nós devemos, até onde é que nós devemos ir para fazer, porque isto, o stop é onde é que o preço deve, quando é que eu defino um preço de paragem, ok? E portanto é um pouco mais complexa, não é difícil, não é muito difícil, mas mais complexa, portanto eu não queria estar a abordar isto, senão o pessoal vai confundir isto tudo, ok? Aliás, no outro dia alguém sugeriu aí no grupo, eu vi que alguém sugeriu acompanhar como é que ele se chama? Deixa-me cá ver aqui no grupo que eu já não me recordo, mas alguém falou aí de um canal do YouTube de um fulano, que é o Alexandro, que é um especialista em trading, ok? De criptomoedas, e ele faz regularmente vídeos sobre as operações, dá muitas dicas. É um canal que eu já acompanho já há bastante tempo. Eu só não falei dele precisamente porque eu não quero assustar as pessoas, porque ele fala muito em trading, day trading, e fala lá muitas coisas técnicas, ok? Portanto, quem começar a acompanhar os vídeos dele, aquilo que eu recomendo é que veja comece a ver os vídeos iniciais, ok? Porque ele neste momento, se vocês forem ver os vídeos mais atuais dele, provavelmente não vão perceber nada do que ele diz, porque ele já fala de coisas muito técnicas, muito avançadas para aquele nível que nós estamos neste momento, ok? Mas está tudo certo. Foi o Gabriel que sugeriu e fez muito bem, porque ele realmente tem muita experiência nesta área, portanto o Alexandre Dias, e faz vídeos a ensinar e a dar algumas dicas e explica também muitos conceitos, ok? E, portanto, eu também recomendo o Alexandre, ele é brasileiro, ainda por cima fala o mesmo idioma que nós, é muito mais fácil. Existem outros autores também que fazem trading, mas são estrangeiros. Eu depois também posso recomendar alguns para vocês acompanhar, mas, como eu disse, nesta fase inicial, o importante é vocês entrarem na mecânica de compra e venda, de forma assim muito simples. Reparem que eu disse,
no início, lembram-se há uns meses atrás, quando eu comecei com estas formações sobre compra e venda de criptomoedas, eu disse que nós vamos utilizar o método mais simples, ok? E que é este, que é comprar, esperar e vender, é o método mais simples que pode haver. E portanto, a partir do momento que vocês estejam perfeitamente à vontade com este método, aí vocês podem explorar outros, como fazer o day trading, por exemplo, ou como fazer várias operações ao mesmo tempo e várias criptomoedas, e assim. É preciso saber fazer análise de gráficos, é preciso saber fazer análise técnicas das criptomoedas, acompanhar os acontecimentos que influenciam as criptomoedas, portanto, tudo isso já implica um envolvimento já muito mais avançado, ok? E, portanto, o Alexandre, ele atualmente já fala de assuntos um pouco mais avançados, mas, em todo caso, é um excelente autor para acompanhar, ok? E, portanto, vejam os vídeos deles, subscrevam ao canal dele, assim vocês, sempre que ele lança um vídeo, ele ultimamente não tem colocado muitos vídeos, há uns tempos atrás ele fazia isso quase, não digo diário, mas quase. Atualmente já não faz, até porque ele chegou a uma altura que começou a querer fazer cursos, portanto criava turmas, pessoas que estavam interessadas em aprender esta área de investimento, e ele, portanto, criava turmas e então fazia formações fechadas só para aquele grupo de pessoas e não disponibilizava os vídeos, obviamente. E, portanto, não tinha assim tanto tempo para fazer vídeos públicos, ok? Mas acompanhem esse canal porque é um excelente autor, ok? Muito bem, portanto, e voltando aqui à questão do Ruben, mais tarde então eu falarei sobre isto, ok? Irei explicar sobre esta opção, mas para isso vocês têm que dominar muito bem estas duas primeiras, tá? Obrigado, Rui. Mais alguma questão que queiram colocar? Deixem-me cá ver aqui no chat. O Paulo diz, Rui, no meu caso ainda não comecei a fazer operações, pois tenho dinheiro no balance e o preço ainda está mais baixo do que quando entrei no balance. No caso que eu comprar, só tenho de enviar dinheiro para o balance, será? Paulo, sim. Vamos lá ver. Para quem comprou criptomoedas há uns tempos atrás, por exemplo, foi à Coinbase, enviou para lá dinheiro para a Coinbase, portanto comprou bitcoins, e depois transferiu os bitcoins para aqui, e tem neste momento aqui o seu valor aqui em BTCs, obviamente que ainda não vendeu, porque o valor que está atualmente está mais baixo do que aquele que estava quando fez a compra, ok? Portanto, no caso do Paulo, obviamente que neste momento aquilo que ele tem que fazer é aguardar, é precisamente isso, está na fase do holding, ok? Portanto, Paulo, tens que aguardar, sim, porque, repara, isto se não queres perder dinheiro, ok? Nada te impede de vender, tu podes vender essa quantidade, mas ao vender o que é que vai acontecer? Tu vais vender por um valor mais baixo e vais perder dinheiro, ok? E portanto, deves aguardar, ok? Agora, se tu realmente queres comprar mais moeda aproveitando que ele está num valor baixo, o Bitcoin que está num valor baixo, então aquilo que deves fazer é exatamente repetir o processo, ir à Coinbase, comprar lá mais bitcoins a um preço que está atualmente 6.500, 6.600, por aí, ok? E transferes esse saldo para aqui e vai juntar com este, ok? Por isso é que é importante vocês não esquecer de registarem as vossas compras sempre no Excel, ok? Que é para saberem quanto é que compraram, ou melhor, uma determinada quantidade compraram por valor X e outra determinada quantidade compraram por valor Y, ok? Para saberem quanto é que devem vender ambas essas quantidades, ok? Devem ser em momentos diferentes para aproveitar portanto, os ganhos para cada situação, ok? Mais alguma questão? Deixa-me parar aqui um pouco a partilha. Deixa-me cá ver quem temos desse lado. Ok? Mais alguma questão para já? Portanto, perceberam bem esta questão e como é que se faz estes cálculos então? Ok? Não há dúvidas? Cândida, já percebeu bem como é que faz este cálculo ou não? Sim, à primeira vista eu compreendo. E o pior é quando sou sozinho.
É precisamente por isso é que eu estou aqui a explicar e mostrar que é para vocês depois tomarem decisões sozinhas, porque às vezes não está, pode não ter ninguém aí logo de imediato para ajudar e assim vocês Pois, precisam tomar uma decisão e tomam, ok? Ok? Isto é muito simples, vocês reparem, eu até já pensei aqui na folha do Excel, deixa eu partilhar novamente o ecrã. Eu até já pensei, e talvez até faça isso, colocar aqui um simulador, aqui na folha de Excel, abrir aqui uma nova folha, por exemplo, ok? Aqui em baixo, uma nova folha ao lado, e colocar aqui um simulador, ok? Em que vocês colocam aqui o valor de compra, por exemplo, valor de compra. Vocês definem aqui o valor de compra, 6.500, e definem, por exemplo, aqui, valor de compra, e definem, por exemplo, aqui, uma percentagem de lucro que vocês querem, ok? Definem aqui, por exemplo, 5%, ok? E automaticamente ele calcularia aqui o valor de venda para vocês ganharem esta percentagem de lucro, ok? Parece-vos bem? Em todo caso, é assim, eu posso fazer isso e isto fica automático e ajuda muita gente, claro que sim, mas é importante vocês perceberem o cálculo que está por trás disto, porque se vocês deixarem de ter isto, depois não estão habituados a fazer esse cálculo, ok? É muito importante vocês compreenderem o cálculo, ok? Quem está habituado a vendas, comprar e vender, quem faz compras no supermercado, ok? Quem tem essa responsabilidade está habituado a fazer esse tipo de coisas, ok? Portanto, a saber, por exemplo, calcular um desconto ou calcular sei lá, valor com IVA, sem IVA, esses valores todos que estão associados a percentagens, ok? Aqui é exatamente a mesma coisa, ok? Então, quem já teve, por exemplo, negócios ou tem empresas e lida com compras e vendas, sabe perfeitamente fazer estes cálculos, ok? Mas eu até sou capaz de atualizar, fazer uma atualização aqui da folha de Excel e com simuladores, tanto para percentagens como o processo contrário. Aqui, por exemplo, aqui seria fazer aqui uma fórmula deste, portanto, isto mais isto vezes isto. Ok? Pronto, e aqui automaticamente ele calcula-me, sempre que eu mexo aqui na percentagem, basta pôr aqui 3 e ele dá-me logo aqui o valor, 6.000. Se eu colocar 1,5, ele diz-me logo que é 6.597, ok? Portanto, vocês têm assim o valor. E depois ter outro simulador que é exatamente o mesmo, mas agora, em vez de definir aqui, portanto, valor de compra, exatamente, vocês definem o valor de compra, mas em vez de definir aqui, de calcular automaticamente o valor de venda, eu meto o valor de venda e ele calcula-me a margem de lucro, ok? Que é, se eu vender por 6.900, quanto é que eu ganho de lucro, ok? Então, é muito simples. Portanto, este cálculo é este. Deixa-me ter aqui um parênteses. Este menos este. Ok? A dividir por este. Isto em percentagem. Esta célula tem que ser em percentagem. Bom, isto para quem percebe de Excel, para quem tem conhecimentos de Excel, sabe perfeitamente fazer isto, não é? Com duas casas decimais, ok? Pronto, e assim automaticamente ele diz-me quanto é que eu ganho de lucro. Se eu vender por 7.000, vou ganhar 7,69 de lucro. Se eu colocar 7.500, eu vou ganhar 15% de lucro, ok? Pronto. Depois, se calhar, incluo estas calculadoras aqui ao lado para vocês serem mais fácil vocês calcular isto, ok? Parece-vos bem? Ajuda um bocado. Ótimo. Ajuda um bocado, ajuda. Ok, então,
Vamos a outra questão, que é agora, portanto, eu falei aqui esta situação de venda, ok? Portanto, pegar num valor, o que é que eu fiz? Peguei num valor de compra, um valor assumido, ok? E estivemos a calcular aqui as margens de lucro e qual o valor de venda, ok? Agora vamos supor que eu aqui vendi, vamos supor que até foi no dia seguinte, dia 8, 6, 2008, não é? Eu vendi então os mesmos 0,1, ok? Eu vendi os 0,1 por 6,597, ok? Vendi por este valor. Portanto, lucro de 1,5%. Ok, eu fiz esta venda, tive este lucro e tenho o meu saldo agora, ok? O que é que eu faço a seguir? Vou comprar, ok? Quando é que eu devo comprar? De preferência quando a moeda baixar um pouco em relação a este valor, ok? Aí vocês dizem-me assim, mas a tendência, a moeda está em tendência de crescimento, então provavelmente ela não vai descer, mas sim subir. Ok, se subir, o que vocês podem fazer é comprar imediatamente a seguir pelo mesmo valor. E há pessoas que me dizem assim, então não vale a pena vender. Claro, se a pessoa diz assim, eu vou vender para depois comprar logo a seguir, então não faz sentido vender, não vende. Ok? Espera, porque se está à espera que a moeda aumente, então espera, não precisa de vender. Mas se a pessoa disser assim, não, eu vou vender porque eu quero assegurar já este lucro. Eu não sei se entretanto a moeda vai continuar a subir. Não é? O valor da moeda vai continuar a subir. Então eu vendo e eu asseguro já este lucro. Este fica já assegurado. E compro logo a seguir porque depois se não subir imediatamente e se começar a descer, pelo menos este fica assegurado, ok? E então começa a descer, eu comprei na mesma por este valor, começou a descer, mas não vendo, até subir outra vez, ok? Perceberam? Por isso é que aqui esta questão de comprar, quando é que compra, quando é que vende, ou melhor, a opção de venda, nós sabemos que deve ser sempre superior ao valor de compra. Agora, a opção de compra é que não existe nada que nos diga quando é que nós devemos comprar ou quando é que devemos vender. Okay? Não interessa que valor é que vamos comprar. Okay? Interessa sim ao valor que vamos vender. Então, mas vamos supor que eu vendi então por este valor e... Deixa-me cá ver o que é que eu... Ok. Muito bem, aqui o José está a dizer que está de saída. Ok, José, obrigado por assistir. Em todo caso, hoje também não vamos demorar muito mais tempo, mas quem tiver que sair esteja à vontade, ok? Ok, voltando então aqui à situação. Portanto, vamos então supor que eu vendi por este, ganhei 1,5%, e agora, o objetivo é tentar comprar por um valor mais baixo, ok? Mas não tem que ser necessariamente mais baixo, até pode ser por um valor mais alto, não interessa. Porque depois o que vai importar é o valor de venda, ok? Então, mas vamos supor que, eu esperei mais um bocadinho, até aproveitei ali uma pequena queda e comprei, até no mesmo dia, ok? Por aqui, separar, até no mesmo dia. E já comprei 0,11. BTCs, ok? E comprei por 6.400. Portanto, consegui que ela descesse ali um bocadinho e fiz uma nova compra. E agora comprei um pouco mais porque, entretanto, ganhei aqui um lucrozinho e consegui reinvestir tudo numa nova compra por um valor um pouco mais baixo, ok? E agora aqui repete-se o processo, ok? Qual o valor qual a percentagem? E repete-se o processo, é fazer isto tudo outra vez, ok? Definir uma margem de lucro, ou então, se a moeda estiver em alta, numa tendência de crescimento, e vocês veem que ela atingiu, por exemplo, ao fim de meia hora, atingiu 6.600, 200 euros aqui de lucro, isto
Vocês têm que pensar sempre comparativamente a um Bitcoin, ok? Se subiu aqui 200 euros, então é um bom valor, um bom valor para vender, ok? Então aproveito e vendo logo. Mas definindo aqui uma margem de lucro, vocês fazem exatamente o mesmo processo, ok? Agora, aqui a questão é transitar daqui para aqui. O objetivo é olhar aqui para o gráfico, mais uma vez, e seguir a tendência. Ok, voltando aqui a esta opção. Já estava selecionado aqui um dia, ok? Se eu estiver aqui no momento, não é? Eu estou mais ou menos aqui, e vejo que a tendência está a ser de crescimento, ou seja, eu traço aqui uma linha, e a linha é inclinada crescente, significa que dificilmente eu vou conseguir comprar um valor mais baixo, porque se ela está a aumentar, constantemente a aumentar, dificilmente vou conseguir comprar um valor mais baixo. Mas, como vocês sabem, a cada momento, se eu colocar aqui gráficos por minuto, nós sabemos que a cada minuto há sempre oscilações. Reparem, houve aqui uma oscilação, por muito mínima que seja, aqui passou dos 5.510 para 5.003. Uma pequena oscilação de 7 euros só. Ok? Aqui parece uma barra muito grande, mas foram só 7 euros. Reparem que nos minutos anteriores foi muito insignificante. Foi na ordem dos cêntimos. Ok? Mas aqui, por exemplo, houve uma queda. Foram 7 euros, mas já é mais baixo que aquilo. Ok? Então, se nós seguirmos a tendência, aqui não dá para ver a tendência porque, reparem, não temos historial praticamente nenhum. Só temos estes picos aqui. Então temos que largar aqui um pouco mais o intervalo de tempo. Ok? Aqui já dá para ver alguma coisa, ok? Já vemos que se traçarmos uma linha de tendência, vocês sabem que é uma linha de tendência, certo? É tentar unir estes pontos todos e nós vemos, aliás, eu nem sei se aqui tem essa opção para, eu penso que aqui não tem. Não tem, tem, olha, por acaso tem, aqui em cima, a overlay aqui, vocês definem aqui o EMA 12, eu depois também posso explicar o que é estas linhas. No TradeView tem lá mais opções para desenhar linhas, mas isso é feito para fazer o estudo dos gráficos, ok? Mais para a frente, quando falamos de coisas mais aprofundadas, falamos disso, ok? Reparem, se nós traçarmos aqui esta linha de tendência, podemos ver que nos últimos minutos ou nas últimas horas, ela tem estado em queda, ok? Tendência de queda, ok? Então eu só tenho que aguardar um bocadinho que o valor caia, ok? Portanto, comparativamente a este valor que eu vendi, que é para depois realizar uma nova compra, ok? Quanto mais baixo for este valor, mais rentabilizado eu vou ter esta compra inicial, ok? Porque eu ganhei este lucro, portanto, se o valor começar a cair, este lucro foi excelente, foi a melhor decisão de venda, ok? Então, se ela tem uma tendência de decrescente, então vou guardar mais um bocadinho e sei que vou conseguir comprar mais baixo, ok? Já se for o contrário, vou tentar apanhar aqui um intervalo, por exemplo aqui, né? Vamos supor que eu vendi aqui, mas a tendência dela é de crescimento, vocês veem que a linha está crescente. Okay? Se a tendência é de crescimento, se calhar eu não vou conseguir comprar mais baixo do que aquilo que vendi. Mas reparem que mesmo assim, aqui pelo meio, houve algumas quedas. Temos aqui um vermelho, temos aqui outro, ok? Então, aquilo que eu tenho que fazer é só estar atento e mal eu vejo que há ali uma pequena quedazinha, mínima que seja, então eu compro, ok? E depois eu compro, vamos supor que eu até comprei aqui, em vez de ser 4.000, comprei 6.400, eu comprei por 6.500. Portanto, foi ou até menos, 6.550. Portanto, foi uma pequena queda relativamente à venda que eu realizei anteriormente, mas foi mais baixo e, portanto, já é ótimo. Eu fiz esta compra aqui, por este valor, não há problema nenhum agora. A questão aqui é saber esperar por um valor mais alto, seguindo a tal regra de cálculo de porcentagens. Ok?
Perceberam esta parte também? Da compra? Sim? Então, como é que eu defino aqui na GDX o valor de compra? É simples. Portanto, eu realizei esta venda, não é? E agora vou, olhando para o gráfico, vou definir o valor de compra. Então, vou colocar aqui o montante que eu quero comprar. Este montante é em BTCs. Vocês olham para aqui para as unidades, ok? Vêm aqui unidades BTCs. Então, amount em inglês pode ser, é traduzido como montante. Né? Mas o montante, aqui, neste caso, não devia ser montante, mas sim quantidade. Okay? Porque aqui o que nós colocamos é a quantidade de BTCs, a quantidade de moeda que nós queremos comprar ou vender. Ok? E perdão, que eu estou aqui no stop limit. Ok? E depois o limit price é o valor da moeda que nós queremos comprar ou queremos vender. Ok? Portanto, quantidade, valor. Quantidade, valor. Isto é a mesma coisa que ir ao supermercado e dizer assim, eu quero, sei lá, 2 kg de peras. Então, coloco aqui 2, ok? Quantidade, 2 kg. Neste caso é 2 BTCs. E o preço das peras. Coloco aqui o preço das peras que eu quero comprar. Ok? Portanto, vocês colocam aqui a quantidade de BTCs. Usando aqui este exemplo, eu vou colocar aqui 0,01. Okay? Vocês olham aqui para cima para a quantidade de BTCs que vocês têm no vosso saldo. Okay? Isto no caso da venda. Okay? Se for no caso da compra, o que vocês precisam de ver é o saldo que têm em dinheiro para saber quanto é que podem comprar. Qual é a quantidade que vocês podem comprar. Okay? Se eu colocar aqui buy, vocês têm que olhar para este saldo aqui. Né? Que ele vai-vos calcular aqui. Vocês têm que definir agora o limite de compra. E o limite, o preço limite, é o valor mais baixo possível. Ok? Então, se ele neste momento está a 6.500, nós vemos aqui em cima, 6.500, este valor aqui tem que ser inferior a este. Né? Tem que ser mais baixo. Se eu colocar mais alto, ele não vai conseguir comprar, porque o valor, eu defini mais alto e ele está a um valor mais baixo. Okay? Portanto, se ele está por 6.500, eu vou colocar, por exemplo, 6.540. Ok? Perdão, 450. Ok? Que é mais baixo que este. Tem que ser mais baixo, nem que seja um cêntimo, mas tem que ser mais baixo. Ok? Então, este é para a opção de compra. Ok? Então, olhando aqui este exemplo, eu coloquei 6.550, aqui não posso porque o 6.550 ele está em 6.500, tem que ser mais baixo. Então, vou colocar, por exemplo, 6.450. Okay? Portanto, eu vou comprar esta quantidade, 0,11 BTCs, por este valor. Pronto. E cria a ordem, place a ordem, ela coloca-me aqui uma ordem pendente e fica a aguardar que ele continue com a tendência de queda, ok? À espera que ele deixe aos 6.450. Quando atingir esse valor, automaticamente a ordem é executada e, portanto, eu passo a ter esta quantidade de BTCs no meu saldo. Ok? E depois já sabemos. A partir do momento que fazemos a compra, podemos logo calcular qual o valor que nós queremos vender, como fizemos este passo aqui. Pronto, defino aqui a porcentagem que quero ganhar, defino o valor de venda e crio a ordem de venda, ok? Para a mesma quantidade, 0,11, eu vou vender exatamente a mesma quantidade. E agora o preço, é o preço que eu calculei aqui, de acordo com a porcentagem que eu quero, 6.597, por exemplo. Então coloco aqui, 6.597. Neste caso, como é de venda, o valor de limite tem que ser sempre superior a este. Okay? Nunca pode ser inferior. Tá? E executa a ordem. Okay? Eu recomendo que quando vocês fazem uma compra, definam logo a venda. Okay? Vocês calculam a porcentagem que querem ter com isto e coloquem logo aqui uma ordem automática de venda. Se, entretanto, vocês estão a analisar o gráfico e ele deu ali um pico e vocês dizem assim, mas ainda não atingiu o valor de venda, mas vocês dizem assim, não, eu quero aproveitar este pico, eu quero vender já, quero assegurar já este lucro. Mesmo não atingindo 1,5% que vocês esperavam,
mesmo não atingindo aquele valor, mas houve ali um pico e eu estou na dúvida, ela pode cair, ok? E eu prefiro vender já do que estar à espera que ele atinja 1,5%. Então o que é que vocês fazem? Cancelam a ordem, ok? Cancelam a ordem e fazem uma compra instantânea. Compram logo, vendem logo naquele... portanto, cancelam a ordem de venda, estamos a falar de venda, e fazem uma ordem instantânea de venda, ok? Vendem logo, pelo valor que estiver. E pagam aquela pequena taxa. Ok? Alguma questão? Há vantagens em se usar várias moedas em simultâneo ou é melhor, é mais rentável só uma única moeda? Não, há vantagens, claro que há vantagem. É muito mais rentável trabalhar com várias moedas, não é? Claro que sim. Eu estou a usar neste momento, duas moedas. Estou a usar o Bitcoin e o Bitcoin Cash. Claro, E reparem, quantas mais moedas nós utilizarmos, mais possibilidade temos de ganhos, não é? dá-me a impressão que o Bitcoin Cash que é mais rentável que o Bitcoin. Pode-me confirmar? A questão da rentabilidade tem a ver com as oscilações, não é? Tem a ver com, Sim. reparem, se eu associar aqui o Bitcoin Cash com o euro, por exemplo, reparem, olhem para o gráfico, anda aqui meio, tanto sol como desce. O que é que isto significa? Portanto, o valor não é tão estável, não é? Portanto, dá-nos mais possibilidade de fazer mais compras e vendas, não é? Pois. E, portanto, ao fazermos mais compras e vendas, conseguimos ter mais lucro. Conseguimos ter mais vezes lucro. Percebem? E, portanto, independentemente do valor da moeda, não interessa se a moeda... Reparem, o valor aqui da moeda do Bitcoin Cash está em 960 neste momento. Okay? Vocês dizem, mas o Bitcoin vale muito mais, então temos mais lucro que o Bitcoin. Não. Não. O lucro é exatamente o mesmo. Estamos a falar exatamente das mesmas percentagens. Okay? A percentagem de lucro é exatamente a mesma. O que acontece é que, como é que o Bitcoin oscila mais, okay? Sobe e desce mais frequentemente do que o Bitcoin, okay? O Bitcoin vocês viram que está ali numa tendência quase estável, okay? A curva de tendência é quase horizontal. Aqui não. Nós vemos aqui mais oscilações. Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. E, portanto, dá-nos a possibilidade de fazermos mais compras e vendas, mais regulares, não é? E quantas mais transações nós fizermos, mais lucro nós vamos conseguir. Okay? Mais vezes lucro nós vamos obter. E, portanto, a utilização de outras criptomoedas, sim, pode ser. Aliás, eu volto a repetir e não me canso de dizer, eu estou a usar bitcoins por uma questão de referência, ok? Mas vocês podem trabalhar com qualquer outra criptomoeda. E, aliás, pegando agora aqui, olhando aqui para este gráfico, se calhar neste momento, em vez de trabalhar com o Bitcoin, se calhar trabalhar com este. Ok? Porque este, olhando para aqui, vemos que o gráfico oscila mais. Okay? Deixem-me pôr aqui, por exemplo, intervalos maiores de uma hora. Ok? Nós vemos aqui mais variedade de altas e, portanto, olhando aqui para a curva, vemos repetidamente altas e baixas. Okay? Não é como o Bitcoin que está aqui numa linha quase. Olhem para aqui. Teve aqui esta baixa, mas subiu. Baixa, subiu, mas se tirarmos esta parte aqui, se tirarmos esta parte do meio, né, nos últimos 2 dias, ela praticamente esteve... Está muito estável. Não é? E, portanto, é como eu digo, é uma questão, para quem tiver essa possibilidade de ver outras moedas, de ir acompanhando outras moedas, se calhar consegue fazer mais transações. Não é? Deixem-me ver, por exemplo, aqui o caso do Ethereum. Aqui também é a mesma coisa, não é? Temos aqui várias oscilações, ok? Aqui uma alta, 500, quer dizer, o intervalo também não é muito grande.
Este intervalo, isto é um bocado enganador, ok? A gente às vezes vê estes picos aqui, pensa que são grandes oscilações, mas na realidade ele só cresceu de 500, deixa-me ver o valor, 514 para 517. Estamos a falar de 3 euros. Parece um crescimento muito alto, mas na realidade não foi nada especial. Nós temos que olhar sempre também aqui para o intervalo do gráfico, não é? E reparem que o intervalo do gráfico, o valor mínimo é 510, o valor máximo 520. Há aqui um intervalo de 10 euros apenas, ok? Portanto, vemos aqui muitas oscilações no meio, mas com pequenos valores. Mas atenção, por exemplo, usando uma moeda cujo valor seja mais baixo e utilizando o mesmo valor de investimento, o que acontece é que nós vamos conseguir comprar mais quantidade de moeda, ok? Em termos de lucro vai dar ao mesmo, porque a percentagem é a mesma, ok? Agora, é como eu digo, quantas mais compras e vendas nós fizermos, ok? Se nós, por exemplo, usando Bitcoin, conseguimos fazer 1 ou 2 compras por dia, ou se calhar até 1 ou 2 compras por semana, usando uma outra moeda como o Bitcoin Cash ou até mesmo o Ethereum, se calhar conseguimos fazer muitas mais por dia ou por semana. Sabem o que eu quero dizer? Pois. E portanto tem essa vantagem. Obviamente, quem quiser e quem tiver essa possibilidade, quem já se sentir perfeitamente à vontade, pode e deve utilizar mais do que uma moeda. Okay? E só que aí lá está, implica ter que estar atento a várias opções. Okay? Eu trabalho com várias opções e tenho que estar sempre atento e muitas vezes não dá, porque eu não estou 24 horas a olhar para isto, não é? Aliás, eu só de vez em quando, uma vez por hora talvez, ou 2 em 2 horas, é que eu venho aqui, espreito os gráficos e vejo, está... Mas às vezes nesse período que nós não estamos a acompanhar, podemos ter perdido ali uma oportunidade de compra ou de venda e agora, claro, o nosso objetivo não é estar aqui 24, ou pelo menos as 8 horas por dia dedicados só a isto, não é? Cada um tem a sua atividade e portanto, isto é de vez em quando olhar para isto, não é? Ok? Certo. Mais questões? E já agora o Ethereum, então, e o Litecoin já agora. O Litecoin também parece muito estável. O Litecoin acompanha muito o Bitcoin. Está aqui muito estável também. Estão a ver? Lá está o tal aqui este buracozinho como tinha no Bitcoin, mas se tirarmos esta parte aqui, vemos que a linha é praticamente horizontal. Ok? Ok, deixa-me ficar a ver aqui o gráfico, os comentários. Aqui o Paulo diz, penso que a vantagem de fazer transações com limite é não pagar taxas, concordas? Sim, Paulo, uma das vantagens de usar esta opção limite é, aliás, eu considero aqui 2 grandes vantagens, usando a opção limite. A primeira grande vantagem é não pagar taxas, não é? Pronto. Atenção, não se paga taxas aqui na GDEX, ok? Há outras exchanges que podem ser cobradas taxas, ok? Isto depois, esta questão das taxas depende muito de exchange para exchange, está bem? E mesmo a percentagem que é cobrada depende sempre de exchange, cada uma exchange é que define esse custo, essas taxas, ok? Portanto, não fiquem com a ideia de que sempre que usarem o limite que nunca vão pagar taxas, não. Esta opção é aqui da GDEX, ok? Por exemplo, a Binance cobra sempre, ok? Acho que é, deixa-me cá ver, acho que é a Binance, já vos confirmo isso. Sim, a Binance cobra sempre, qualquer transação, qualquer compra ou venda que nós façamos, ela cobra uma taxa. Okay? Depois há ali umas exceções, umas situações em que não cobra, mas temos que estar qualificados para determinados montantes e não sei o quê, mas praticamente cobra sempre. A Bitfinex também acho que cobra sempre, ok?
Portanto, isto depende muito de cada exchange tem a sua forma de trabalhar, está bem? Portanto, não fiquem com a ideia de que a opção do limite tem essa vantagem, ok? No caso da GDEX tem essa vantagem sim. A outra grande vantagem é dar-nos a possibilidade de nós definirmos logo o valor de venda, sabemos que se eu vender por aquele valor vou conseguir aquela margem de lucro e, portanto, despreocupa-me para não estar aqui sempre a olhar para o gráfico, a ver se aumentou, portanto, eu defino ali o valor de venda e ele quando atinge o valor eu vendo automaticamente, não tenho que estar ali a acompanhar. A desvantagem, ok? A desvantagem de usar o limite é precisamente, também é essa, é o facto de nós definirmos ali o valor de venda e temos que esperar e não sabemos quando é que ele vai atingir, é precisamente esse, nós temos que esperar que ele atinja aquele valor, não é? E às vezes, o que é que pode acontecer? Repare, deixa-me tentar pegar aqui num caso, sei lá, um caso mais... Vamos supor aqui, por exemplo, este caso, deixa-me pôr aqui, intervalos de 15 minutos. Deixa-me cá procurar aqui um caso em que isso aconteça. Por exemplo, vamos supor que eu comprei aqui esta moeda, estou no Litecoin, não interessa, comprei aqui por 102 euros, não é? Comprei por 102 e defino um limite. Não, esta opção não é a melhor opção. Deixa-me cá ver. Pronto, aqui, por exemplo, eu comprei aqui por 102, ok? E defino um limite de venda de 104 ou 103. Comprei por 102 e defino um limite de 103, ok? E estou despreocupado, né? Quando a moeda atingir aquele valor, eu vendo. A desvantagem de usar um limite é que, por exemplo, reparem o que aconteceu. Eu comprei a 102, ela começou a subir, mas não chegou aos 103, ok? Então, ela chegou aqui a este pico e começou a cair outra vez. Okay? Nunca chegou a 103. Portanto, o facto de eu ter decidido aqui vender aos 103, reparem que eu continuava até hoje à espera que ela vendesse automaticamente a 103. Se eu não tivesse definido o limite e, por exemplo, vendido aqui logo que eu vi que ela atingiu aqui este pico, né? Eu aqui diz 103, mas é 103,6 aqui em cima. Era este valor aqui em cima. Mas quando ela chegou aqui, se eu vendesse aqui instantaneamente, eu já ia lucrar. Porque eu comprei aqui 102, vendia aqui por 113,40, eu já ia lucrar. Mas não vendia porquê? Porque eu tinha definido o limite a 103,6 e ele não atingiu. Ok? Portanto, tem esta desvantagem também. Mas pronto, implica que a gente esteja a estar atento a isso. Ok? Perceberam? Portanto, qualquer uma destas opções aqui é boa e qualquer uma delas tem vantagens e tem desvantagens. Okay? Portanto, depende muito da situação. Okay? Depende do momento em que nós estamos. Reparem, imagina que eu defendo aqui uma ordem de venda, estou a aguardar que ela aconteça e, entretanto, eu vim ao computador, vim ao gráfico, mas vejo que o valor teve um pico de crescimento muito alto, mas mesmo assim não atingiu a ordem para ser o valor para ser executada a ordem automaticamente. Mas eu se calhar quero aproveitar e vender logo naquele momento porque eu quero aproveitar aquele lucro. Ok? Então o que é que eu faço? Eu cancelo a ordem automática e faço uma ordem instantânea. Portanto, faço aqui uma venda instantânea. Ok? Portanto, isto depende muito da situação. Tá? Ora bem, se não houver dúvidas, se não houver questões, eu vou ficar por aqui hoje. É muito importante que vocês treinem isto, ok? Treinem estes cálculos. Façam estes cálculos, mesmo usando um papel e caneta, ok? Porque que é para vocês se ambientarem a isto, ok? Verem quanto é que é, por exemplo, 10% disto, 3%, 1,5%, ok? Reparem, por exemplo, 1,5% aqui de 6.500, 6.597, estamos a falar de um lucro de 97 euros num Bitcoin apenas, ok? Se nós falarmos de 0,000, podemos estar a falar de
num lucro de cêntimos apenas, ok? Isto depende muito do valor investido, daqui da quantidade comprada, mas por isso é que eu digo que às vezes um lucro abaixo de 1%, só mesmo se for para aproveitar ali aliás, eu tenho aqui algumas situações de lucros abaixo de 1%, ok? Vocês podem ver aqui, tenho aqui esta e esta, foram lucros abaixo de 1%. Mas porquê? Foi para aproveitar ali um momento qualquer que eu vi que era melhor vender naquele momento do que estar a aguardar, ok? Mas, no mínimo, para mim, o mínimo é 1%, ok? Normalmente eu defino sempre taxas acima de 1%. Quando ele está em alta, quando a tendência é de alta, eu defino aumentar de taxas de lucro de 5 a 10%, mais ou menos, ok? Portanto, se eu conseguir executar uma ordem por dia a ganhar 5%, é excelente, ok? Excelente. Não interessa a quantidade de bitcoins, mas 5% por dia é excelente. Ok? Vou parar aqui a partilha. E vou parar aqui a gravação. E entretanto, se vocês tiverem alguma questão. Portanto, ficamos por aqui hoje, ok? Obrigado, Rui.